uma briga. Como é que vai resolver essa briga? Apresenta a ata. Se a ata tiver dúvida entre a oposição e a situação, a oposição entra com recurso, sabe? E vai esperar na justiça tomar o processo. E aí vai ter uma decisão que a gente tem que acatar. Eu estou convencido que é um processo normal, tranquilo, sabe? O que precisa é que as pessoas que não concordam têm o direito de se expressar, têm o direito de provar que não concorda, e o governo tem o direito de provar que está certo. Então, a fala do presidente reconhecendo a legitimidade do processo, dizendo que foi um processo normal. Esse é o termo usado pelo presidente Lula, que você acabou de ver na entrevista. Começo contigo, Consta, e nos dias dessa declaração, hein? Nada de novo, absolutamente esperado, a fala de um cínico, de um psicopata, de um cúmplice de ditador assassino, né? Então, é a mesma postura do Lula sempre diante dos seus comparsas fazendo lambanças. Então, o Putin invade a Ucrânia, ele fala, tem que sentar numa mesa de bar para conversar. O Hamas vai lá, invade Israel, sequestra um monte de gente, estupra várias meninas, mata idosos, bebês, e ele fala, veja bem, eu condeno o terrorismo em qualquer lugar e temos que conversar. Né? Então, é sempre essa mesma postura canalha. Quer dizer, ele está fingindo, na sua premissa implícita, nessa fala macabra de cumplicidade com o ditador Maduro, que existe uma normalidade institucional, um processo como outro qualquer. Você quer contestar, você tem um caminho, você entra na justiça, você bate na porta do Maduro e fala, Maduro, eu não gostei desse resultado, será que por obséquio Vossa Excelência poderia aqui sentar comigo e rever os números que você fraudou e ver o que acha? Não, então perfeitamente, vou embora para casa e aceito a derrota. Quer dizer, é a mesma coisa que disse o Putin, que financia, que ajuda a bancar a ditadura comunista do Maduro, mas ele fala de uma forma mais dissimulada porque é covarde, né? Porque ele quer ser um tirano como o próprio Maduro e como o Putin, mas ele não tem as condições ainda, porque ele esbarra aí no Brasil, que está em vias de, mas que ainda tem um centrão fisiológico, os donos do poder, um sistema que no passado, diante da ameaça petista, foi lá e puxou o tapete vermelho da turma com o impeachment da Dilma. Né? Então, o Lula precisa navegar nessa área de mais disfarçatez, simulação, né, de que trata com normalidade aquilo que todo mundo sabe que não é normal. O que nós estamos vendo, Brown, é que o povo da Venezuela, de forma muito corajosa, não está entubando dessa vez, né, com certa passividade, esse tipo de fraude, né? O ditador levando na mão grande perante o mundo todo, né? Então, a gente pode apenas imaginar o que estaria acontecendo se o povo tivesse armas. Eu imagino que a ditadura socialista do Maduro, cúmplice do Lula, já teria caído, e a gente tem que torcer para que seja a tal primavera tupiniquim. Né? Eu sou cético, eu venho fazendo a minha análise, um povo desarmado, que depende da pressão de fora, mas a ONU está de braços cruzados, os Estados Unidos está sob o comando de um senil que está disputando eleição e que não quer problema. Então, é pouco provável imaginar que o resto do mundo vai exercer a pressão devida que ajudaria a derrubar o Maduro. E o próprio povo armado apenas com as mãos, também eu sou cético. Tem que acontecer uma debandada em larga escala, 2 militares que traíram a pátria, que se juntaram aos socialistas, aos comunistas, aos piratas, né? E eles têm que, de alguma forma, debandar e virar a casaca, né? Tomar o lado do povo contra a ditadura. Tomara que isso aconteça, mas eu repito, eu sou um pouco cético, infelizmente. E olha, antes dessa fala do Lula que a gente mostrou, mais cedo a gente teve também a divulgação de uma nota do partido do presidente, do PT, o Partido dos Trabalhadores, e o PT reconhecendo a vitória de Maduro. Foi uma nota divulgada pela Executiva Nacional do partido, tratando Maduro como presidente reeleito e cumprimentando o povo venezuelano pela jornada democrática do último domingo. O texto enfatiza a necessidade de diálogo de Maduro com opositores, mas critica, aspas, ingerência externa no processo. Enquanto isso, a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, disse que não reconhece o resultado das eleições de domingo na Venezuela e afirma que houve relatos de ilegalidades, vícios e más práticas. São esses os termos usados pela OEA, ilegalidades, vícios e más práticas.
Ô, Fabi, apesar desse posicionamento, né, do PT e do Lula, né, tentando, a princípio, afetar uma neutralidade, ou dizendo que é necessária cautela, que não dá para falar, porque não se sabe ainda, mas o partido se escora no fato de que as atas não foram divulgadas ainda, mas isso por si só já é um vício do processo, né? Se a Corte Eleitoral não divulga os dados, se não há transparência no processo, isso por si só já deveria ser motivo de, no mínimo, repúdio, contestação, né? Então, nem para esse teatro, né, do posicionamento do governo brasileiro, nem para isso também as justificativas estão servindo, né, Fabi? Boa noite. Boa noite, Vitor, Consta, Silvio e a todos da nossa audiência. Bom, não faltam elementos para realmente... Você pode colocar isso no espectro jurídico, pode colocar isso no espectro político, moral, ético, não importa. Qualquer um deles vai mirar e vai dar o caminho para o que está acontecendo na Venezuela, não tem como legitimar, né? Então, você acabou de dizer uma das falhas, mas até a declaração da OEA aí, se a gente for ver, como assim? Está esperando o ata? A oposição já divulgou-se essa questão. E se não for essa questão, veja o povo nas ruas. Se é democracia, e não somente a eleição que importa, mas o processo eleitoral como um todo, está cheio de denúncia para condenar, para não validar, né? Então, é desculpinha, realmente desculpa. E o negócio está apertando lá. Está tendo, infelizmente, o banho de sangue, né? Já teve notícia de organismos, a gente sabe que a informação é difícil, eu vi falar em 6 mortes, 11 mortos, mas às vezes até mais mortos. Teve o sequestro do opositor, né, que foi filmado, mostrado. Qual é a dúvida? Né? Tem ordem de prisão para Corina Machado. Qual é a dúvida? O que está impossibilitando de ter um discurso, pelo menos um discurso rígido, forte, contra um ditador que escraviza o seu próprio país, um regime chavista que está lá há mais de 25 anos, deixando as pessoas pobres, né, o maior êxodo que existiu na Venezuela. Então, é muito complicado, né? Então, tivemos essa declaração da OEA, que não é o bastante, embora eu mesma não tenha nem confiança de que internacionalmente se pode fazer algo de verdade. A gente viu isso na guerra da Ucrânia, a gente vê isso entre Israel e o Hamas. A gente já sabe que, né, vem sanção, vem todas essas... Mas o que importa, e que quase ninguém fala, é que a Venezuela tem dois figurões muito importantes que sustentam o regime Maduro, que esses dois mesmos figurões, o Lula também se aliou, né? Eu estou falando da China e da Rússia. Então, não é mais uma briga somente da América Latina, não é algo assim que dê para resolver no quintal de casa. Eu não penso assim, o negócio lá está muito mais perigoso. E vejam só, ontem à noite, coitado da população, estava com esperança em crime organizado, né? Como se fossem os nossos aqui, lá também tem, pedindo pelo amor de Deus, e alguns, eu acho, fanfarrões, né? Dizendo que iriam salvar o povo. A gente sabe que não é bem assim, porque para essa galera tudo é por dinheiro também. E Silvio, a gente tem aqui, só antes de te passar, a imagem que ilustra, né, esse é um dos grandes símbolos, né, desse momento da Venezuela, que é a imagem que viralizou hoje do sequestro de um dos principais opositores. Pode colocar na tela para a gente, Cláudio, o momento em que é levado pelos capangas do regime Maduro o Fred Superlano, que é um dos líderes da oposição, ele é do partido político Voluntar Popular, e ele foi sequestrado hoje por homens ligados ao regime Maduro, e as imagens já correram o mundo. Aliás, a Fabi falou sobre as mortes, a última atualização é essa mesma, né, que a Fabi falou, 11 mortes até agora. Esse é o número da ONG Foro Penal Venezuelano, que é uma das ONGs que estão acompanhando a situação. As informações que chegam de lá são muito imprecisas, né, como é característico de regimes autoritários, né, uma dificuldade de acesso à informação, mas essa ONG calcula, pelo menos até agora, é uma estimativa sempre conservadora, 11 mortes nessa onda de protestos desencadeada a partir das eleições de domingo. Queremos te ouvir também, Silvio, boa noite. Brão, boa noite mais uma vez para você e para o Consta. Deixa eu cumprimentar a Fabi, que também chegou agora. Olha, eu não vou mais tratar o que aconteceu na Venezuela como eleição. Foi roubo. E essa história de vamos aguardar as atas nunca vão aparecer, porque ninguém registra roubo em ata. Pelo menos eu acredito dessa forma. A oposição já apresentou uma contagem plausível mostrando que houve um furto eleitoral, houve um golpe
para que Maduro permanecesse no poder, e isso era algo absolutamente previsível. Em relação à fala do Lula, reconhecendo normalidade nesse processo, bom, nós temos um sequestro transmitido ao vivo, praticamente, por imagens que nós acabamos de exibir. Nós temos mortos, nós temos centenas de pessoas presas, e ele fala em clima normal e tranquilo, porque, de fato, golpe de Estado e atentado violento à democracia aconteceu no 8 de janeiro de 2023 no Brasil, em Brasília, com algodão doce, crianças, mulheres, senhoras carregando Bíblia e as pessoas com a camisa da seleção brasileira, as cores da bandeira. Isso é atentado violento. O que aconteceu na Venezuela, sequestro e morte, não é. É algo normal e tranquilo. Pois bem, o Lula não poderia se posicionar em outro lugar e ele tende a permanecer neste ponto, apoiando esse eixo Rússia, China, Irã, países como Nicarágua e, claro, a Venezuela, porque ele faz parte deste projeto de poder. E ele tentou, o PT tentou instituir esse projeto de poder no Brasil nas eleições de 2002, que levaram Lula ao poder, tomou posse em janeiro de 2003, e não fosse a Lava Jato, a eficácia da maior operação anticorrupção do continente, talvez do planeta, o Lula teria sido o sucessor da Dilma, que veio logo depois dele, e o PT teria permanecido no poder, porque é um projeto de poder. É muito similar ao da Venezuela. E assim é o socialismo. E todos eles nasceram da mesma costela que é o comunismo. Então nada disso espanta, nada assusta. Agora, outro ponto a destacar aqui, Brown, é justamente esse empenho das pessoas. Tem um vídeo que circulou nas redes sociais da Maria Corina em frente a homens da Guarda Nacional, e ela pede: baixem as armas, vocês têm comida nas suas casas, vocês têm comida nos quartéis. Tem pessoas empenhando a própria vida numa tentativa de liberdade, numa tentativa talvez de salvar as próximas gerações. Isso é louvável. Eu concordo com o Rodrigo que não há como ser muito otimista, porque temos uma população desarmada e temos todos os militares a favor daquilo que sequer pode ser chamado mais de governo. É uma ditadura sanguinária. É o maior líder de esquerda vivo aqui na América Latina. Não à toa era muito próximo de Cuba e dos irmãos Castro. Pois bem, então eu acho que é muito difícil, sem a interferência externa, que não sabemos se será possível, mas talvez num resgate futuro da dignidade, dos direitos humanos, da violação dos direitos humanos na Venezuela, ela poderá vir. Ainda é muito precoce para pensar nessa interferência. E ademais, finalizo, lembrando que o Brasil... Déficit público vai a 40,9 bilhões. Resultados são referentes ao mês de junho de 2024 e foram divulgados pelo Banco Central. É o Banco Central aí muito criticado aí pelo governo Lula, né? Então a culpa é do governo, né? Do banco, né? Em junho, a dívida bruta do Brasil aumentou, refletindo um déficit primário do setor público superior ao previsto. Conforme dados divulgados nesta segunda-feira pelo Banco Central, a relação da dívida pública bruta com o PIB subiu para 77,8% em junho, comparado a 76,7% no mês anterior. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pelos juros nominais apropriados, mais 0,6 ponto percentual, pelas emissões líquidas, mais 0,6 pp, pelo impacto da desvalorização cambial, mais 0,3 pp, e pela variação do PIB nominal, menos 0,4. A dívida líquida, por sua vez, chegou a 62,2%, um pouco acima dos 62,1% registrados anteriormente, mas abaixo da expectativa de 62,5%, conforme pesquisa da Reuters. Em junho, o setor público consolidado teve um déficit primário de 40
bilhões, né, superior ao previsto pelos economistas, que é um saldo negativo de 37,9 bilhões. O resultado indica que o governo central teve um déficit de 40,188 bilhões, enquanto os estados e municípios apresentaram um superávit primário de 1,57 bilhão. As estatais enfrentam um déficit de 1,742 bilhão. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Até o próximo conteúdo.